Seja muito bem-vindo de volta ao nosso núcleo de estudos espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Nós vamos falar aqui hoje sobre a humildade. Uma virtude muito esquecida entre nós, como nos diz o Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade e humildade, tal a única senda da nossa salvação. E eu acrescento, da nossa felicidade. Bom, Pedro, de onde você tirou isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec nos traz: a caridade e a humildade, tal a senda única da nossa salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. E ele trabalha esse tema. Toda a moral de Jesus, nos diz Kardec, todos os ensinamentos do Cristo se resumem na caridade e na humildade. Se você espremer o ensino de Jesus, a popa é a caridade e a humildade, ou seja, o amor em ação e a humildade. Em todos os seus ensinos, nos mostra Kardec, Jesus aponta essas duas virtudes como a que nos conduzem à eterna felicidade, que não vem de fora para dentro, nasce do âmago do nosso coração. Mas é necessário o desenvolvimento da caridade e da humildade. Então vamos lá. Antes de nós alinharmos o conceito de humildade, eu vou contar uma história. Certa vez, há muitos e muitos anos atrás, desencarnaram duas pessoas na Terra. E eles, no plano espiritual, chegaram diante de um tribunal divino. E nesse tribunal divino tinha um anjo do Senhor, um juiz de Deus. E na frente desse anjo do Senhor tinha uma balança. E essa balança iria medir a humildade desses dois recém-desencarnados. O interessante é que um deles trazia em si a marca da coroa. Tinha sido um rei na terra. Já o outro, muito magro, esquálido, com marcas de ter usado muleta, tinha sido um mendigo. E os dois foram colocados, postos na balança, e pasmem. Quem pesou mais na balança? Quem tinha mais humildade? O rei. O rei. E essa balança não estava desregulada. Bom, o mendigo, diante dessa situação, se revolta e fala: não, isso não é justo. Eu passei fome na terra, enquanto esse eu o via entre os maiores banqueteando. Não, isso não é justo. Enquanto eu não tinha roupa para vestir, eu via esse aqui com roupas douradas, roupas das mais caras do mundo. Eu, enquanto pedia esmola na rua, esse aqui passava nas carruagens entre os primeiros. E o rei abaixa a cabeça, o ex-rei abaixa a cabeça, iniciando um leve choro, mas permanece em silêncio. E o anjo do Senhor vira para o ex-mendigo e fala assim: você ouviu banqueteando entre os maiores da terra, mas você não percebeu o coração em chagas desse monarca diante dos problemas insolúveis do reino. E mesmo assim, ele permanecia sorrindo e banqueteando, que era o seu dever. Sim, você ouviu nas carruagens, nas festas do reino, mas você não percebeu o coração desse rei cravado de hipocrisia e mesmo assim permanecia entre os seus súditos. E mais, ele poderia ter ferido, mas não feriu. Ele poderia ter humilhado uma nação, mas não humilhou.
Ele poderia ter acabado com a tua vida e de todo um reino, mas auxiliou e serviu. Já você não passou pela prova da riqueza material. E o mendigo começa então a chorar, e o anjo do Senhor abre as portas do plano do mais alto, e o ex-rei adentra o plano maior. E o ex-mendigo então pergunta: e agora? O que eu faço? E o anjo do Senhor vira para o ex-mendigo e fala: agora você vai retornar para a terra e vai nascer como rei. Essa é uma história contada no livro Contos desta e da Outra Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos. E essa história que Humberto de Campos nos traz desmistifica essa questão de humildade. Porque nós costumamos a confundir humildade. Eu faço uma pergunta. Você ser pobre é você ser humilde? Não. Ser pobre é não ter dinheiro mesmo. Não tem jeito. Você andar com os cabelos desgrenhados, um chinelo rasgado, uma roupa rasgada, isso é você ser humilde? Também não. Isso é você ser avacalhado mesmo, desleixado. Bom, o que seria então ser humilde? Vamos conceituar para nós falarmos da mesma coisa. Humildade no dicionário é aquela pessoa capaz de reconhecer-se, de conhecer a si mesmo. Aquela pessoa modesta, simples, sem soberba, sem achar que os outros são menos do que ela, e nem mais. É aquela pessoa humilde que tem a plena consciência do quanto ela já caminhou, mas o quanto infinito ainda falta para ela aprender e caminhar. Reconhece as próprias virtudes, mas também reconhece o tamanho da ignorância. Bom, Sócrates nos traz uma vivência da humildade. Sócrates, em sua época, na Grécia Antiga, vai até o templo, o oráculo de Delfos, conversar com a pitonisa, antigos médiuns da época. E a pitonisa fala para Sócrates: Sócrates, você é um homem mais sábio do mundo. E Sócrates, humilde que era, fala: não, eu vou provar para a senhora que eu não sou o homem mais sábio do mundo. E ele desce até a cidade de Atenas e vai perguntando naqueles núcleos da sociedade da época. Então ele vai até o artesão e pergunta para o artesão sobre a sabedoria dele e começa a fazer perguntas. E ele descobre que realmente ele era mais sábio que o artesão, porque o artesão sabia muito de artesanato, sabia de esculturas, do artesanato em si, mas o artesão também achava que sabia muito de política. E ele vai até o político e descobre que ele era mais sábio que o político. Porque o político sabia muito das suas potencialidades e dos seus conhecimentos políticos, mas também achava que sabia muito sobre filosofia. E ele chega até o filósofo e descobre que realmente ele era o homem mais sábio de Atenas. Não porque ele sabia mais que todo mundo, mas porque ele tinha plena consciência do que ele desconhecia. Pois bem, para a gente ampliar o conceito de humildade, vamos falar aqui o que não é humildade? O que não é humildade? Qual que é o antônimo de humildade? O orgulho. O orgulho. A chaga moral humana. O que mais nos destrói. Nós vamos trabalhar esse tema aqui. Nós trouxemos algumas características do não humilde, do orgulhoso, para nós podermos ampliar o conceito de humildade. Nós fomos no Google e no dicionário e pegamos algumas características do não humilde, do orgulhoso. Bom, enquanto eu falo aqui, se você se reconhecer num desses temas do orgulho,
Não precisa ficar constrangido. Não precisa levantar a mão. É natural do nosso processo. Eu me enquadrei aqui em todos. É natural do nosso processo do despertar para a humildade. Bom, então vamos lá. O que não é humildade? O orgulhoso tem certas características. O não humilde. Vamos lá. O orgulhoso tem teimosia persistente. Eu sei que na casa de vocês não tem gente teimosa. Aqui em casa também não tem nada de teimoso. Meu Deus do céu. Teimosia persistente. Dificuldade em aceitar ajuda. Até porque ele não precisa de ajuda. Dificuldade em admitir os próprios erros. Até porque ele não erra. Não consegue pedir desculpas a ninguém. Meus irmãos, para tirar uma desculpa do meu menino de 4 anos de idade, meu Deus do céu. Parece que o orgulho já nasce encravado na gente. Não dá o braço a torcer, mas de jeito nenhum. Não dá o braço a torcer. O orgulhoso é alguém tão cheio de si que ele não tolera o outro. Ele não tolera a diferença. Então ele é cheio de preconceitos. O orgulhoso tem uma tendência a se sentir maior do que os outros. A se sentir mais importante do que os outros, ou seja, soberba. O orgulhoso, ele acha que ele é mais do que ele é, ou menos também. Bom, portanto, o orgulho distorce a nossa visão de realidade. O orgulho nos cega e tira a nossa percepção da minha realidade, me desconectando da minha essência, porque eu acho uma coisa que eu não sou, distorce a visão do meu próximo, de quem convive comigo, nos cegando em relação ao que verdadeiramente o nosso próximo é, ou nós achamos que ele é mais do que nós, ou menos, e nos distorce a visão em relação à vida. Aprofundando ainda mais no tema, nós pedimos um auxílio ao Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, onde ele fala para nós na lição Em Torno da Humildade, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele fala para nós sobre o tema humildade. O interessante é que a lição é sobre humildade, mas ele inicia a lição desconstruindo esse castelo de areia criado pelo nosso orgulho. Desde a época romana, onde se ter orgulho familiar, não perdoar, jamais deixar passar nada, era motivo de honra. E nós, arraigados com esse orgulho que constrói valores irreais, vibra em nós, está presente em nós até hoje. E nós realmente, meus irmãos, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que esses valores, quem possui poder, riqueza, bens materiais, fama e beleza física, são maiores na Terra, são mais felizes na Terra. Vamos materializar isso. Vamos trazer um exemplo. Bom, você está no seu trabalho, numa reunião de trabalho, e você está conversando antes de começar a reunião com seu colega de trabalho. E vocês dois estão conversando e, de repente, chega o presidente da empresa. Quando chega o presidente da empresa, como é que é? Todo mundo, para de falar. Olha quem chegou. E parece que entrou um Deus. E todo mundo fica... Nós não estamos falando aqui do respeito à hierarquia, mas nós estamos falando aqui de uma super bajulação, de uma supervalorização do que não é, do que verdadeiramente não é. E todo mundo para e, meu Deus, chegou o rei. Agora o seguinte, você está conversando lá antes de iniciar a reunião, chega a faxineira, chega a moça ou o moço que vai servir o café, e aí você vira, esse aí, então vamos continuar conversando aí. Não
dá bom dia, não fala nada. Esse entrou aí? Não, então vamos continuar aqui. Não, pode falar, pode falar. E não dá nem bom dia. Como se tivesse alguma diferença entre o faxineiro e o presidente da empresa. Como se tivesse alguma diferença na essência, onde os dois não merecessem o mesmo respeito. E nós, meus irmãos, realmente, no fundo, nós ainda acreditamos nisso. E diante desse quadro de valores, dessa contraposição de valores, onde os valores do mundo sobrepõem os valores da alma, onde nós acreditamos não no que somos, mas no que temos, damos valor mais pelos bens das pessoas do que a pessoa realmente é, Emmanuel inicia a sua lição desconstruindo todo esse quadro ilusório que o orgulho e o egoísmo nos mostra e constrói. Bom, ele inicia a lição fazendo uma pergunta. Afinal, o que nós possuímos que não devemos a Deus? Eu vou refazer a pergunta. O que você tem que não é de Deus? O que é verdadeiramente seu? Dá para pensar. E aí ele pede, reflitamos nisso. Basta que o homem reflita no usufruto de todos os bens que trazem felicidade para ele na terra. Usufruto, estamos apenas utilizando. E aí, ele traz uma listinha, que nós vamos entender no final da lição o porquê que ele traz essa lista. E aí ele fala assim, alguns podem estar pensando também, não, Pedro, mas o corpo é meu. Eu nasci com o corpo. Não, o corpo é meu. Tudo bem. Emmanuel nos traz que o corpo é transitória moradia. Nós somos espíritos imortais, brevemente encarnados num corpo físico. E aí Emmanuel nos fala que o corpo é uma casa, que você entra dentro dessa casa no berço, no parto, na barriga da sua mãe e sai dele no túmulo. Transitória moradia, que um dia você vai ter que devolver. Os familiares. Não, Pedro, mas os familiares são meus. Não, a minha mãe é minha mãe. Antes de nós reencarnarmos, reuniu um grupo de espíritos. Reuniu um grupo e se tomou a decisão de formar uma família na Terra. E se tomou a decisão de que uns viriam primeiro, chegariam primeiro. Outros viriam depois. E outros chegariam como netos. E assim nós chegamos. Só que nós não sabemos a hora de nós despedirmos desses familiares. Algumas vezes, uns vão antes que nós. Outros vão depois. Uma hora você que tem que despedir deles, outra hora são eles que despedem de nós. Nós não sabemos a ordem, mas o importante é, eles não são seus. A família, nos diz Emmanuel, são apoios, servem de apoios para o espírito humano encarnado e desencarnado, mas são apoios de empréstimo. Uma hora você vai ter que despedir, vai ter que desgarrar. Os seus elementos de trabalho. Não, mas o projeto foi eu que fiz. Não, mas aquele elemento de trabalho que eu trouxe para a minha empresa foi eu quem trouxe. Bom, nos diz Emmanuel, até os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. Uma hora, outro vai administrar o seu projeto. Uma hora ele vai ficar obsoleto, uma hora ele vai ser trocado. A saúde física... Não, Pedro, mas a saúde física é minha. Bom, nos diz Emmanuel,
Porque a saúde física é dádiva concedida por Deus em regime de comodato. O que é regime de comodato? Quando você utiliza alguma coisa que não é sua. E a saúde física, Deus te entregou quando você chegou no útero. E você vai ter que devolvê-la quando você encontrar o túmulo. A saúde física não é sua. A fortuna. A fortuna... Não, Pedro, a conta bancária é minha. A conta bancária é minha, eu suo. Mas eu suo a minha camisa para conseguir cada centavo. Muito bem, muito justo. Mas basta chegar 2 filhos na sua família. Basta uma crise financeira e a fortuna vai embora. Basta um problema de família, um parente doente, um câncer, e a fortuna, como ela chegou, ela vai. E nos diz Emmanuel, a fortuna é depósito precário. O depósito que Deus faz em tua vida, precário, porque na mesma forma que ela vem, ela vai. Até os amigos, até os nossos inimigos, nos diz Emmanuel, não são nossos. Uma hora o amigo vira inimigo, uma hora o amigo vira um amigo de outro, até o seu inimigo uma hora vira o seu amigo. E ele termina. Os mais queridos objetos que você tem, uma hora você vai ter que transferir. Ou seja, sabe aquele anelzinho, aquela joia, aquela fazenda, aquele carro que era do vovô, passou para a mamãe, passou para o papai e chegou na sua mão e você não deixa nem o seu filho encostar? Você não deixa ninguém ver aquela joia que era da tataravó? Pode começar o processo de desapego, que uma hora vai passar para outra mão. E vai desencarnar, não fica agarrada com ela aqui não, porque ela não é nossa. Uma hora nós vamos ter que entregar. Para que Emmanuel traz essa lista para nós falando sobre humildade e orgulho? Porque no final da lição ele nos fala, à vista disso tudo, sempre que nos vejamos inclinados a nos envaidecer por algumas dessas coisas, cuidado, cuidado. Porque todos nós somos filhos de Deus. Ou seja, sempre que iniciamos uma distorção da vida, uma distorção de quem nós verdadeiramente somos, pelas coisas que temos, pelas coisas que estão em nossa mão, cuidado, cuidado. Todos nós somos iguais, filhos de Deus. Agora dá para entender. Dá para entender por que ele cita corpo. Tem aquela menina, aquele menino que vem num corpo até bonitinho, só que o seguinte, ele superestima a beleza física. Nós não estamos falando aqui, gente, de autoestima, que é fundamental para a nossa alegria e felicidade. Nós estamos falando aqui de uma superestima, quando a pessoa distorce a realidade dela mesma. E pelo simples fato dela se achar, ou dele se achar, mais bonita do que as outras pessoas, ela passa a humilhar as pessoas que estão ao lado dela. Então é o seguinte, ela passa no shopping de nariz empinado. E não me toque, não conversa comigo porque eu sou mais bonita do que você, ou mais bonita. E passa a tratar as outras pessoas com desrespeito e humilhação. Pelo simples fato dela se achar mais bonita que as outras pessoas. Orgulho, falta de humildade. Aí Emmanuel cita, fortuna. Meu Deus do céu, que perigo. Que perigo, meus irmãos, fortuna na mão de orgulhoso. Tinha um familiar, uma pessoa tranquila, simples, participava das festas, era tranquilo, respeitava todo mundo e de repente ele monta uma empresa dele. E com muito esforço e trabalho ele passa a ganhar um dinheirinho a mais ali do que a média da família. Só que de repente, pelo simples fato
dele estar diferenciado nas contas bancárias entre ele e os seus parentes, ele se acha no direito de humilhar. Ele se vê agora na família como um rei e todos ali tendo que o servir. E ele passa a exigir a servidão das pessoas, pelo simples fato dele ter uma conta bancária diferente. Distorceu a visão. Emmanuel nos traz mais um elemento: a autoridade. A autoridade. Era um estagiário. Estagiário, tranquilo, almoçava com todo mundo. Ia almoçar com os outros estagiários, com aqueles analistas técnicos. Mas, de repente, ele passa para analista, ele vira gerente e vira diretor da empresa. E ele muda a sua postura. Porque ele passa a se enxergar mais importante daqueles amigos que ele tinha e convivia. Daí, então, pelo simples fato da diferença de cargos e de hierarquia na empresa, ele passa a gritar com seus ex-amigos, que agora são seus subordinados. Ele passa a humilhá-los. Ele passa a tratar de forma diferente. Não mais respeitando, mas denegrindo, humilhando e achando que pode fazer e acontecer a hora que quiser. O orgulho acaba conosco e acaba com as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que Emmanuel cita, no final da lição, sempre que nós nos vejamos inclinados a distorcermos a nossa realidade de quem nós somos, sempre que nos vejamos inclinados a nos afastar da nossa essência de filhos de Deus e nos vincularmos às coisas que temos, cuidado, cuidado. Nos diz Emmanuel, lembremos-nos, todos nós somos filhos de Deus. Bom, isso pode parecer uma fala moralista, mas não é. A humildade, meus irmãos, é fundamental para o equilíbrio do planeta Terra. E nós vamos trabalhar aqui o porquê. O ser humano tem uma característica interessante. É impressionante como nós, seres humanos, sempre escolhemos aprender através da dor. É impressionante. 95% das nossas decisões a gente escolhe aprender pela dor, nunca pelo amor. E desde pequeno. A nossa mãe fala uma vez, não vai, meu filho, não vai, meu filho, não vai, meu filho. Na quarta vez ela resolve não falar. Porque quando o filho é orgulhoso, é teimoso, a mãe deixa ele quebrar a cabeça. Porque tem certas horas que a pessoa tem que ter a experiência. E é impressionante como nós sempre decidimos e aprendemos na dor. E o seguinte, quando dói, a gente observa que aquilo é importante. O negócio é eu falar assim, Pedro, realmente eu sou muito orgulhoso. Pedro, eu tenho que trabalhar o orgulho. Outra coisa, é o orgulho do outro destruir a minha vida. É impressionante como nós, seres humanos, temos essa característica. Uma coisa é você dá aquele jeitinho brasileiro, né? E compra uma notinha ali, faz uma maracutaia ali, e no imposto de renda, você faz um negocinho ali e o governo deposita um dinheiro que é indevido na sua conta. Meus irmãos, dói. Dói quando o governo deposita um dinheiro indevido na sua conta. Você comprou uma notinha, não vai fazer diferença. R$500 não vai fazer diferença para ninguém. Dói, gente. Dói quando o governo deposita um dinheiro indevido na nossa conta? Não, não dói. Não dói. Agora o seguinte, e quando é o governo quem tira dessa conta o seu dinheiro indevidamente? Dói. Quando é o governo que nos rouba, dói. Dói. Dói muito. E aí a gente vê a importância da honestidade, independente do preço que ela tem. Então, o seguinte, uma coisa é eu falar que eu tenho que melhorar meu orgulho,
Eu tenho que ser menos orgulhoso, eu tenho que ser mais humilde com os meus irmãos. Uma coisa é eu falar, não, realmente, o meu orgulho, não, eu sou muito orgulhoso com a minha esposa, eu sou muito orgulhoso com meus filhos, eu preciso ser mais humilde. Outra coisa é quando o orgulho do chefe acaba conosco. A gente vê que humildade é importante quando o orgulho da minha esposa, o orgulho do meu marido, o orgulho da minha sogra acaba com a minha vida. Aí eu vejo, a humildade é importante. Então vamos fazer esse exercício? Vamos nos colocar do outro lado. Vamos lá. Exercício 1. Cena 1. Você está numa sala de aula, ou numa palestra, ou num curso, numa pós-graduação. Você está numa sala de aula. Primeiro dia de sala de aula. Chega o professor e fala, alunos, como todos vocês sabem aqui, eu sou o professor e vocês os alunos. Portanto, eu sei mais do que vocês. Vocês são um bando de ignorantes e quem manda aqui sou eu, porque eu sou professor e sei mais. Então, calado, não quero e eu que mando. Cena 2. Você está na sala de aula, chega o professor e fala, queridos alunos, como todos nós sabemos aqui, nós temos um objetivo em comum, que é a busca pelo conhecimento. E para que todos nós, juntos, entremos na busca pelo conhecimento, seria interessante que nós respeitássemos as regras da escola. Para que nós atinjamos essa busca, esse conhecimento e o saber, que é o comum entre todos nós, inclusive eu, precisamos estar em silêncio, levantar a mão se for falar e respeitar as regras de sala de aula. Eu faço uma pergunta aos senhores. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser tratado? Pelo orgulho ou pela humildade? Exemplo 2. Você está vendo aquela menina ali ou aquele menino que já tem um mês que está naquele negócio, vê na rua, vê passar. E aí você encontra ela ou ele num restaurante ou num bar ou num lugar e começa o diálogo. E ela ou ele te pergunta assim, aqui, mas você mora onde? Eu moro no interior de Minas Gerais. Ela, nossa senhora, interior de Minas? Eu moro em São Paulo. Esquisito, né? Mas você estudou aonde? Eu estudei na PUC. Estudou aonde? Nossa, eu estudei na USP. E no final, ela ou ele fala assim, dá licença, que eu não converso com gentinha, não, dá licença. Cena 2. Você está naquele negócio, conversando, no diálogo, e ela te pergunta assim, aqui, você mora onde? Eu moro no interior de Minas Gerais. Que legal, eu conheço muita gente do interior. Nossa, eu gosto do interior. Eu moro em São Paulo, mas é muito legal. Você estudou aonde? Eu estudei na PUC. Nossa, que legal, eu conheço muita gente da PUC. É bacana, escola boa. Eu estudei na USP, mas eu também fiz vestibular na PUC. E no final vocês trocam ideia como iguais. Mais uma vez eu pergunto, como você gostaria de ser tratado? A humildade é importante? Terceiro exemplo para a gente fixar e fechar. Você está num banco. Bradesco, Santander, Itaú, Caixa. Vamos supor que você está no centro da cidade, no Bradesco ou na Caixa. Está um clima agradável aqui em Belo Horizonte ou na sua cidade. Um clima agradável, 39 graus. E o ar-condicionado da agência estragou. Tem 2 caixas na agência, um saiu para almoçar. 17 pessoas na fila e você é o 17º. De repente, chega o 18º. Dá 2 cutucão nas suas costas e fala, olha, dá licença que eu estou com pressa. Você fica mudo, né? Vai falar o quê? E ele começa a dar carteirada. Porque o orgulhoso se vincula no que é exterior. Se vincula nas cascas. E ele fala assim,
Você sabe com quem você está falando? Começa a dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? Você sabe que cargo eu tenho? Qual empresa eu sou dono? E começa. Porque o orgulho se vincula nas coisas que ele tem. E ó, dá licença, vai rápido, que eu tô com pressa. Cena 2. 39 graus, você está no centro da cidade, 17 pessoas na fila do banco, você é o 17º. E chega o 18º, te cutuca e fala, nossa senhora, tá calor, né, rapaz? Tá muito calor. Nossa senhora, eu tô numa pressa, só tô cheio de conta para pagar, mas eu tô numa pressa. Mas aqui, pensando bem, você também tá com pressa, né? Tá todo mundo aqui com pressa, então vamos esperar, né? Nos diz a Bíblia, não é isso? Os primeiros, não, os últimos serão os primeiros, não é isso? É, os últimos serão os primeiros. Ah, então vai chegar a nossa hora. Meus irmãos, humildade é importante? Caridade e humildade, tal a única senda da nossa libertação e mais, da nossa felicidade. Sem humildade não se tem equilíbrio no mundo. Vamos desdobrar, vamos ampliar essa questão. Países orgulhosos, países que têm uma visão distorcida de si e pelo simples fato deles terem uma economia melhor do que a dos outros países, eles se acham mais importantes do que aqueles outros países. E por esse simples fato, dessa diferença, eles se acham no direito de invadir outros países, destruir cultura e povos, pelo simples fato daqueles países se acharem mais do que são. E na nossa família, pelo nosso orgulho, nós entramos em guerra com os nossos familiares. A humildade é imprescindível para se estabelecer equilíbrio íntimo, equilíbrio familiar e equilíbrio na sociedade humana. Humildade, tal a única senda para o nosso reequilíbrio, para a nossa felicidade, o nosso autoencontro, o nosso encontro com Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o Espírito Lacordaire termina de desconstruir toda essa visão distorcida. Ele inicia assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E eu acrescento: o orgulho é o terrível adversário da humanidade. E ele acaba de desconstruir se nós achamos ainda que tem alguma diferença entre os seres humanos. Deus vos distingue pelos corpos? Isso é Lacordaire perguntando no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem mediúnica. Deus vos diferencia pelo corpo que você tem? Um pai diferencia os seus filhos porque um filho tem uma mancha na perna, o outro não tem mancha? Não. O corpo do pobre não é o mesmo que o corpo do rico? Por que então você dá tanto valor para o rico e esquece do pobre? Por que então que você acha que aquele parente que é rico foi ele que venceu na vida? Porque é impressionante. Numa festa de Natal, chega o parente rico e todo mundo venera. Chegou o cara. Muitas das vezes ele não dorme. Ele está em chagas morais. Muitas das vezes, para construir aquele castelo, ele destruiu o castelo de várias pessoas e nós veneramos isso. E aí Lacordaire pergunta: o corpo do rico não é o mesmo que o corpo do pobre? É exato que as vossas vestes não são iguais. Não, as vossas roupas não são iguais. Mas despi-vos ambos. Qual a diferença? E aí Lacordaire pergunta:
nenhuma diferença se descobriu entre o sangue do Senhor e o sangue do escravo. Quando você sangra, o sangue é o mesmo do que mora no Japão. O seu sangue é o mesmo sangue do africano, que é o mesmo sangue do japonês, que é o mesmo sangue do brasileiro. Não tem diferença. E aí vem a doutrina espírita, nos dando ainda mais conhecimentos e argumentos para estabelecermos em nós o desenvolvimento da humildade. Porque ele nos fala assim: quem te garante que você também já não tenha sido até mais miserável do que esse que você acha hoje menor do que você? Quem não pedirá esmola um dia? Quem sabe um dia, na próxima, amanhã, você de joelhos, venha também a pedir para aquele que hoje você acha que é menor do que você. Para aquele que hoje você humilha, pois ele não tem as mesmas coisas do que você tem. E Lacordaire finaliza, igualando, nos trazendo a essência, a humildade. Na balança divina são iguais todos os homens. O pai tem 10 filhos. Um ficou rico, o outro ficou pobre. Um é drogado, o outro é certinho. Um faz isso, o outro faz aquilo. O pai e a mãe os amam da mesma forma. Ama todos, não tem diferença. Na balança divina, são iguais a todos os homens. O que diferencia é o esforço que cada um faz para ter as coisas, para desenvolver a si mesmo e para evoluir. Aí sim tem diferenças, mas a essência é a mesma. E para a gente finalizar o tema e descobrindo o quanto a humildade é importante em nossa vida e quão o orgulho é pernicioso em nossa vida, a gente traz o livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o Espírito Emmanuel relata para nós: o orgulho te mata. A falta de humildade em nós nos causa doenças físicas. Bom, vamos lá. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a lição Humildade, ele começa falando assim: o orgulho em nós gera desespero. O orgulhoso, ele é um ser desesperado. Ele está sempre desesperado. Por quê? O orgulhoso está sempre se comparando com alguém. Ele nunca está satisfeito com o que tem e com o que é. O orgulhoso, ele se coloca num patamar onde é inatingível. O orgulhoso, ele está sempre se comparando. Meus irmãos, ser orgulhoso é difícil. Porque o orgulhoso, ele sempre tem que ser o mais bonito na festa. O orgulhoso, ele tem que sempre tirar as melhores notas na sala de aula. Os trabalhos dele profissionais sempre tem que ser os melhores. Ele sempre tem que ser o melhor. Então chega uma pessoa, está numa festa, ele já fica incomodado. Já bate um desespero. Por quê? A outra pessoa está melhor do que ele. Ele nunca está em paz, em equilíbrio consigo mesmo. Porque ele se projeta num projeto inexistente. Então, ele está sempre desesperado. Quer acabar com o orgulhoso? Ele está numa festa de família e ele chega num carro novinho, 2017, zero. E o carro bacana, e todo mundo elogiando. Mas, de repente, chega o cunhado num carro 2018. Nossa Senhora! Meus irmãos, ele desespera. O carro dele é lindo, 2017 novinho, serve muito para ele. Só que é o seguinte, o outro tem um carro melhor, maior do que o dele. Ele entra em desespero. Ele está sempre desesperado. O orgulho gera em nós ciúme. O orgulhoso é controlador. É tudo em volta. A esposa vai no banheiro, tem que mandar mensagem no WhatsApp, porque senão ele morre. A namorada vai na padaria, tem que mandar mensagem, porque senão ele morre. Ciumento controlador.
O orgulho gera em nós despeito. O orgulhoso é despeitado. O orgulhoso é dodói. O orgulhoso é despeitado. Não pode falar, ele é de cristal. E por fim, o orgulho gera em nós uma intemperança. O orgulhoso, ele é destemperado, porque ele está sempre desesperado, ciumento e despeitado. Então ele não tem um equilíbrio, um tempero. Ele não tem o autoencontro, o autoamor, porque ele se projeta no que ele não é. Só que isso tudo, que o orgulho gera em nós, desespero, ciúme, despeito, intemperança, nos diz o Espírito Emmanuel. Isso gera em nós uma tensão psíquica, uma tensão mental. E essa tensão que o orgulho gera em você, gera em mim, causa em nós disfunções orgânicas, doenças físicas, como a depressão nervosa. O orgulho gera em você depressão, gera em mim depressão nervosa. E nos diz um dos diretores do Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, Roberto Lúcio, numa de suas palestras, que a depressão, a origem dela é o orgulho. Porque a pessoa não aceita a vida que tem. Deus traz a vida para ela, ela não quer. Ela deseja para a vida e a vida não satisfaz o desejo. Deus traz experiências, mas ela não quer. Ela deseja para a vida e a vida não satisfaz os desejos dela. Tem uma hora que ela fala, se revoltando. Já que Deus não me dá a vida que eu não quero a vida que Deus me deu. E ela fica triste e se tranca num quarto. Eu não quero essa vida, porque eu que mando aqui, eu que controlo aqui, são as minhas vontades. O orgulho traz para nós como se a vida fosse um servo do ser humano. E a vida deveria sempre servir e satisfazer os desejos humanos. E aí, na origem da depressão, está o orgulho, a não aceitação da vontade de Deus, da essência. E mais, essa tensão psíquica gera em nós desequilíbrio emotivo, ou seja, bipolaridade. Orgulho, ou melhor, a falta da humildade em você, em mim, gera úlcera. Porque o orgulhoso está sempre nervoso, tenso. A falta da humildade gera úlcera. O orgulho gera em nós, nos diz Emmanuel, disfunções celulares. Disfunção celular, ou seja, a falta da humildade em nós gera câncer. Gera câncer. E nos últimos casos, nos incentiva à loucura. Porque é uma busca pelo inexistente. E no final das contas, nos últimos casos, o suicídio. É a não aceitação total da vida que Deus nos propôs. E ao contrário, o Espírito Emmanuel relata nessa mesma lição. Mas quem retrata em si a humildade, aceita a vida, sem constrangimento. Ou seja, a humildade, desenvolvermos a humildade em nós, nos traz leveza de viver, aceitação. Bom, não é parar na vida, é aceitar a vontade de Deus, porque a vida vai trazer-nos desafios mesmo. Não vai ser fácil. A vida se torna mais leve, pois a pergunta se torna outra. O humilde se torna um aluno que está ali para aprender e não para ensinar. E aí a pergunta vira outra. Não é o que eu quero da vida, e sim, o que a vida quer de mim agora? Não é o que eu quero de Deus, e sim, Pai, nessa situação na família, nessa situação do Brasil, nessa situação que eu estou passando agora,
O que quer que eu faça? Qual é o meu papel hoje, Pai? O que o Senhor quer de mim? Como aquele aluno que está fazendo uma prova, está ali para aprender e tem a plena noção de que é um ignorante em vários processos, mas de que sabe também muitas coisas, então ele não tem medo de errar. A vida se torna menos temerosa, menos amarga e a gente se solta mais. E o trabalho se torna mais brando, mais leve. Aqueles familiares difíceis se tornam aqueles grandes professores. As situações difíceis na vida se tornam apenas passagens que vão passar mesmo. E a humildade nos traz essa leveza de viver. Finalizando o tema, a gente traz a história de Anália Franco. Anália Franco, que foi jornalista, filântropa, professora, fundou em São Paulo e região mais de 70 escolas em sua época. Fundou em São Paulo mais de 20 creches e asilos. Atuante espírita cristã, nós trouxemos um relato, um pedacinho da sua vida que nos mostra a plena noção da humildade com Jesus. A plena noção de perceber qual é o nosso papel, qual é a nossa essência. Certa vez, Anália Franco estava cuidando de uma de suas enfermas. E com a plena noção de si e da tarefa onde estava, oferece para a enferma, percebendo o quadro espiritual da enferma, obsessivo, e o próprio distúrbio emocional, psicológico e espiritual dela, sugere à enferma: olha, será que nós não poderíamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Quando ela falou Evangelho segundo o Espiritismo, a enferma já falou: meu Deus do céu, sai com esse trem do demônio para cá. Sai com esse trem do demônio para lá. E a Anália Franco, com toda a paciência, fica tranquila. E a enferma fala assim: pega água para mim, eu estou com sede, pega água. Com toda a humildade, ela vai e traz um copo d'água para a enferma. A enferma sorve um pouquinho da água e taca a água na cara de Anália Franco. E ela, com toda a humildade, limpa, porque a humildade nos traz essa noção de qual é o nosso papel. Ela não se vincula com o desequilíbrio. Essa é a noção do tarefeiro, do voluntário. Ele está ali para auxiliar, mas ele tem a plena noção de que ninguém pode o prejudicar. Só Deus pode ditar, pode o modificar e pode permitir alguma coisa aconteça com ele mesmo. E ela tinha plena noção da tarefa que ela tinha, porque a humildade nos dá essa amplitude de consciência de nós e qual é o nosso papel em relação ao nosso irmão, que sempre é o de respeito, caridade e humildade. E ela traz o outro copo e a enferma sorve o copo de água e fala: agora eu quero chá, me traz um chá. E com toda humildade, a Anália Franco traz o chá. A enferma bebe o chá e taca o chá no peito de Anália Franco. Tá frio, eu quero chá quente. E ela vai com toda a paciência e humildade, traz o chá quente, ela toma. E nesse momento a Anália Franco vira para a enferma e fala assim: olha, será que agora a gente poderia tomar aquele remedinho para dar uma acalmada? E ela fala: traz, tudo bem, traz lá, traz lá. E a Anália Franco vai com a colher na boca da enferma. E na hora que a enferma sorve daquele remédio amargo, pega a colher da mão de Anália Franco e taca uma colherada no braço de Anália Franco, chegando a cortar e a sangrar. E a enferma entra em desespero ao ver o sangue no braço de Anália Franco e começa a rolar no chão histérica. E Anália Franco, com toda a humildade, amor e paciência, acolhe aquela irmã, auxilia ela a levantar, e a enferma tem um lapso de consciência diante de todo aquele amor. E fala assim para Anália Franco: Anália, se a religião espírita que você abraçou te ensina a me suportar, a me amar,
com tanta humildade? Porque a doutrina espírita, meus irmãos, nos convida a viver o amor. Nos convida a tirar a Bíblia das nossas estantes e colocarmos ela no nosso coração, para que o amor que Jesus nos trouxe saia de nossas bocas e entre no nosso cotidiano. Se a doutrina espírita, Anália, que você abraçou, te ensina a suportar, a me amar com tanta calma e humildade, pode ler o que você quiser. E Anália Franco abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, na lição intitulada A Paciência. E ela lê, o ambiente espiritual se acalma, a enferma se acalma, toma os passes, aceita tomar a água fluídica. E no final a enferma se ajoelha diante de Anália Franco. Por quê? O que o orgulho, a violência e a humilhação gastam 100 anos para fazer e para conquistar, a humildade, o amor e a paciência fazem em 5 minutos de conversa. O que o orgulho e o egoísmo duram 200 anos para fazer, 10 minutos de uma conversa de mãe, de pai, de amigo, com amor, conquistam o que a violência e a agressividade duram 500 anos. E não tem jeito. Seja qual for o tipo de humilhação que você esteja passando, seja qual for o orgulhoso que esteja batendo em tua porta, em teu coração, te agredindo e te ferindo, o amor sempre vence. O orgulho e o egoísmo sempre irão ajoelhar um dia. Que seja um dia, mas eles sempre irão ajoelhar diante do amor. Portanto, eu convido vocês que mesmo diante de ofensas e humilhações, pratique a humildade. Para o teu próprio bem, para o teu próprio equilíbrio, seja humilde. Entre em harmonia consigo mesmo e com Deus, se reconhecendo quem você é, e mesmo diante de uma situação de desrespeito, respeite. Mesmo diante de uma situação humilhante, não humilhe ninguém. Mesmo tendo mais coisas do que as outras pessoas, não ache que você é mais ou menos do que elas. Porque a humildade nos traz a plena noção de quem nós somos, nos dando a oportunidade do autoencontro, do autoamor, do amor ao próximo e do amor a Deus. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.